Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Vocês gostam do Apocalipse capítulo 12? É tremendo aquele capítulo, não é? Aquele capítulo é um dos capítulos do Apocalipse onde o Senhor usa para recapitular a história de todos os eventos principais que o Senhor trabalhou com o seu povo. Capítulo 12, pode ver ali, vai nos lembrar de Eva, não tem como não se lembrar dela, vai lembrar até de Maria, vai lembrar de Israel e vai lembrar da igreja no tempo do fim. Não tem como agora explicar para vocês esses 4 pontos, né? Mas é direitinho, só dá para fazer curtas referências. E esse capítulo é um dos capítulos mais importantes do livro do Apocalipse, mas você precisa de conhecer o capítulo 10 corretamente. No capítulo 10, no finalzinho desse capítulo, o Senhor fala para João que era necessário ele profetizar outra vez, profetizar de novo. E ali dá um livro para ele come o livro, aí tem todos aqueles eventos, né? Resumindo, logo quando o Senhor fala isso, vem o capítulo 11, onde o Senhor começa a retomar profecias. Vem ali a questão das 2 testemunhas, que não se originou no capítulo 11, esse assunto. Aí Deus começa a falar de 2 testemunhas, fazer referência para Ezequiel, começa a fala da 7ª trombeta. Não é a primeira vez que aparece uma última trombeta no Apocalipse. E as pessoas não reconhecem isso porque não leem a história bíblica, não leem os profetas. E aí vem o capítulo 12, aí o Senhor começa a contextualizar mais ainda. Aí ele dá aquela visão que João vê no céu, aquela mulher que tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, ela está revestida do sol, tem a lua debaixo dos pés. E pronto, aí você vê, começa a falar de besta, começa a falar de um monte de assuntos ali no Apocalipse 12. O que mais fala no Apocalipse 12? Fala de deserto, faz a recapitulação do Êxodo, porque ela estava indo para o deserto com asas de águia, igual lá no Êxodo. E aí o dragão abre sua boca, solta um rio para tentar arrebatar a esposa, a terra abre a boca e traga o rio. Esses eventos estão lá no livro de Êxodo. Então ele começa a profetizar outra vez. Sabe por quê? Porque Deus quer mostrar para a gente que a história do passado profetiza o futuro. E Deus escondeu coisas do futuro, porções do futuro, lá no passado. As coisas do futuro não estão só reveladas no Apocalipse. O Apocalipse revela coisas ocultas no passado. Isso é no livro todo. Por isso que Deus fala, é necessário que profetizes outra vez, para Deus dar cumprimento nas profecias. E aí é incrível. O Apocalipse 12 é o capítulo que prova que Israel é a igreja, que a igreja continua a história de Israel. Houve o Israel segundo a carne, então há o Israel segundo o Espírito. A linha pré-tribulacionista nega isso, batendo o pé com toda a força, mas ela não explica as coisas. Ela tenta explicar, mas é uma explicação que não cabe no contexto. É uma explicação limitadíssima. Eles dizem que aquela mulher é Israel. Por quê? Porque lembra do sonho de Jacó. É claro que eu lembro do sonho de Jacó ali também, mas você tem que ver o que aquele sonho tem a ver com as profecias que Deus falou para Abraão, Isaque e Jacó. Se aquela mulher é Israel e está indo para o deserto, e eu concordo que aquela mulher é Israel, mas eles falam que é o Israel judeu, sei lá o que tem na mente deles. Mas ela está indo para o deserto para ser protegida, e isso é da metade da semana em diante. Aí eu pergunto para você, Israel vai ser protegido ou Israel vai sofrer grande tribulação? Eles têm que decidir isso. E aquela mulher tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela está revestida do sol, tem a lua debaixo dos pés. Como que não vai ser a igreja essa mulher? Eles não entendem o que fala o sol, o que fala a lua. Tempos determinados. A lua cuidava do ministério da antiga aliança em relação a datas, tempos determinados. O sol fala da nova aliança, da vinda de Cristo. E ela está revestida do sol, revestida da glória de Deus. E sendo protegida no deserto. E tem mais, esse sonho lembra o sonho que Deus deu para José. E Jacó entendeu o que era aquele sonho. Falava a respeito dos irmãos dele, do próprio Jacó e a mãe dele. Esse sonho, irmãos, ainda mais quando entra José na história, fica muito profundo, porque José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Nasceram no Egito. E você conhece a profecia que Deus colocou em cima de Manassés, não é?
Manassés, lá em Gênesis 48, quando Jacó cruza as mãos para passar o direito de primogenitura, tirando do próprio Rúben, colocando no filho de José, quando Jacó faz isso, ele chama Efraim de plenitude das nações. É isso que está no hebraico, é isso que aparece em algumas traduções. Efraim será uma multidão de povos. A palavra multidão no hebraico é plenitude. Não sei por que traduziram multidão ali. Deus não falou para Abraão que Abraão seria pai de multidão de nações? Deus não falou para Jacó que dele sairia multidão de povos? Dele, dos lombos dele? Então, a promessa está seguindo o fluxo. Efraim é chamado de primogênito e dele vai sair uma plenitude de gentios. Quando Jacó venceu a luta com o anjo do Senhor, agora nessa luta que ele venceu, porque lá no ventre ele perdeu e recebeu um nome pejorativo, quando Jacó venceu a luta contra o anjo do Senhor trocou o nome dele no mesmo dia, no mesmo minuto, de Jacó para Israel. Israel será o teu nome. E no mesmo minuto disse, e de você vai proceder gentios. Aí está a história. Por isso que José envolve na história. O sonho que Deus deu a José quer dizer isso. Não pode anular contexto. Então, por não conhecerem todo o contexto e toda a história, não darem ouvidos nem mesmo ao Novo Testamento, que está provando que Israel é a igreja, cria-se a linha pré-tribulacionista, que é prejudicial para todo o corpo. Não é para só um membro do corpo, só uma parte do corpo, para todo o corpo. Essa linha vai ser envergonhada. Os pastores que pregam essa linha serão envergonhados, e muitos deles nem desculpa pedirão. Vão inventar os argumentos mais esdrúxulos e ridículos que existem. Eles já inventam hoje, falando que eles são pré, mas se for pós eles já estão preparados. Já está inventando desculpa antes de dar errado. Só que eles não medem a consequência que isso vai causar nas ovelhas fracas. Quando vê que o arrebatamento não aconteceu, quando vê que ali talvez os seus familiares vão ter que passar pela morte, ou eles mesmos terão que passar pela morte, estarão despreparados. Então alguns desses pastores pré-tribulacionistas já inventam desculpas hoje. Imagine quando o negócio ficar feio mesmo. Então é isso, irmãos. Estuda o Apocalipse 12, mas lembrando das profecias. Estuda com o coração, na palavra de Deus. Não estuda de maneira relaxada e de maneira como se fosse lendo um jornalzinho, lendo um gibi, sabe? Vendo um filme aleatório, como fazem os pastores da linha pré-tribulacionista. Estuda com o coração. E vocês vão ver que o próprio Apocalipse 12 está provando para a gente que nós fazemos parte do Israel de Deus. Uma parte do povo será protegido, outra parte passará pela grande tribulação. Esse é o evento natural que vai se desenrolar no mundo. Nem todos morrerão, nem todos sofrerão a grande tribulação. Consequências da grande tribulação. Alguns vão ter que dar testemunho com a sua própria vida. É o que a gente tem falado no canal. É que eu tenho provado para vocês em muitos vídeos, tá bom? Então eu vou parar a mensagem aqui, vou deixar aí para vocês alguns vídeos relacionados sobre isso, e quando você for estudar sobre Apocalipse 12, lembra de estudar Apocalipse 11, principalmente o 10, que explica, né, o porquê que está sendo profetizado tudo outra vez, tá bom? Deus abençoe então, fiquem todos na paz.